way back a year ago. Way back a year ago. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Desenrola Podcast segunda temporada, uma temporada especial que é temática. Vamos falar sobre cores, sons e expressões do RN. Vitória, tava com saudade do Desenrola? Tava com saudade, tava confessando ali pras meninas nos bastidores que eu acho que eu já nem sei fazer, tava ansiosa, já tava como de primeira viagem. Nada, que é isso. Vamos aproveitar então, porque o tema hoje, futebol feminino é o futuro. Desenrole-se pra gente, Denise. Como a gente estava conversando, né? O futebol não é o futuro, o futebol feminino é o presente, né? Um presente muito real dentro do nosso país já, e dentro do RN, criando um pouco desse futuro ainda, né? Com as meninas cada vez mais novas chegando, mas ele é o presente. E quem é Denise? Então, eu sou uma carioca, né? Que moro em Natal há 14 anos, vim formada para o RN, trabalhei muitos anos, 23 anos em educação, né? Com esporte escolar, né, esporte e educação. E há algum tempo eu venho trabalhando exclusivamente com futebol. Esse ano consegui me sair da escola, me desvincular um pouco da escola e realmente apostar dentro do futebol feminino e realmente 100% das minhas forças voltadas ao futebol feminino. Carol, desenrole-se pra gente. Conta um pouquinho sobre quem é Carol. Eu sou uma rio-grandense, né? Que a Denise conseguiu me mostrar um pouquinho o quão grande o futebol feminino era. E eu consegui entender que eu fazia parte disso e que eu poderia construir esse futuro. Porque a gente viu um presente e a gente constrói algo. Carol tem hoje 13 anos, né? Isso, Isso. Carol? E joga como goleira, Isso. não é isso? Que bom. Há quanto tempo, Carol? Eu jogo em escolinha desde os meus 8 anos, mas eu sempre gostei de jogar informalmente, né, com a minha família, desde pequenininha. E eu sempre gostei de ser goleira. Eu nunca joguei na linha e falei, agora eu não tô bem aqui, vou pro gol. Eu até tentei quando eu entrei no PSG, falei, não, quero ser zagueira agora. Mas aí, mais uma vez, Denise me mostrou algo em mim. E aí eu consegui entender que era no gol que eu queria ficar. E eu brinco que o gol é apaixonante. E quando você entra, você não consegue sair mais. E eu gosto de dar dessa responsabilidade. De, pô, eu tô aqui. E pode deixar que eu vou segurar, sabe? E o PSG, para a gente esclarecer para quem não está muito familiarizado, né, com a terminologia, o PSG é o Paris Saint-Germain Academy de Natal, a Academia do Paris Saint-Germain em Natal, é mais ou menos isso. O PSG Natal é uma franquia do PSG França, né? No Brasil tem 37 franquias do clube francês, né? No mundo eles estão nos 5 continentes, né? Eles têm mais de 100 franquias no mundo, né? O PSG tem uma pretensão de que todo mundo no mundo tem um segundo clube que seja o PSG, esse é o objetivo deles, né? Então o segundo clube de alguém aqui de Natal, você torce para o ABC e vai torcer para o PSG, segundo clube, assim como foi uma era de Barcelona, né? Um tempo atrás todo mundo gostava muito de Barcelona, né? Tudo isso. Então o PSG é uma franquia do clube francês, né? Uma escola de futebol e não é um clube aqui, né? Aqui nós somos escola de futebol. E que tipo de suporte eles dão para vocês aqui? A Carol acabou de chegar, né, de um torneio lá na França, né? Esse tipo de, vamos dizer assim, intercâmbio é proporcionado por meio dessa escolinha de futebol? Como é que funciona isso? O PSG, na verdade, ele cria uma competição nacional, que é chamada de Paris Cup, né, nacional, e os atletas que se destacam, eles são convocados para representar o seu país. Então, existe outras escolas de outros países que vão representar lá na França, né? Então, a Carol foi como PSG Brasil, né, representar o Brasil na França, mas aí existem outras escolas nos Estados Unidos, né, e assim. Como eu falei com o Vicky Uau! ali atrás, a gente jogou a Paris Cup em Salvador. A gente, infelizmente, não conseguiu vencer. A gente tinha uma equipe de
a média, assim, 12 anos, 13 anos, numa competição sub-17, com meninas de 17 anos. E aí a gente conseguiu ficar em segundo lugar, mas algumas meninas aqui de Natal conseguiu mostrar o que sabia fazer e a gente foi convocada para a World. E quando a gente chegou lá, a gente conseguiu ver o quão grande esse mundão é e a gente viu que tinha meninas que jogavam em outros países, a gente viu a grandeza também, mais uma vez, do futebol feminino. Qual é a sensação, Carol, de você, assim, tão nova, estar num mundial, ter contato com outras meninas, primeiro em Salvador, depois, né, em Paris? É muito bom. Eu sou muito intensa, então enquanto eu tava ali, eu vivi intensamente. E quando acabou, eu dei uma respirada e, pô, caramba, o quão grande foi isso que eu vivi, o quão legal foi isso que eu vivi. E eu aproveitei muito, tanto em relação aos campos, dentro de campo, quanto fora. Eu brinquei com o Vicky ali atrás também, que na minha cabeça eu tava falando igual a goleira do Brasil. Ela, na entrevista no Casa TV, ela falou que se fosse necessário ela bater com a cabeça na trave pra elas ganharem esse título, ela ia bater com a cabeça na trave. E pra toda competição que eu faço, tanto aqui em Natal, mínimo que seja o tamanho dela, vou fazer o que for necessário pra isso. Mas você já tinha feito alguma viagem internacional antes? Como é que foi essa experiência para você, assim, como um todo? Eu imagino que, como atleta, deva ter sido algo, assim, realmente surreal. E como uma menina de 13 anos, como foi para você, né, embarcar nessa jornada? Foi muito bom, sim, muita gente fala que minha cabeça é mais do que minha idade, mas como eu sempre faço nas competições, eu puxei a responsabilidade ali e só vivi mesmo. Fofinha, né? Dá vontade de levar para casa. Muito Mas- lindinha. Agora, Carol, na verdade, eu primeiro vi pelo Instagram, né? E a impressão que me deu, claro, né? É uma fofa porque é jovem, talentosa. Mas eu vi muita força em você, Carol. Assim, e também em Denise, pessoas que estão muito à frente de um desbravamento de uma pauta que ainda está sendo conquistada, né? E Carol, assim, embora muito jovem, já tem toda essa responsabilidade, que eu não sei exatamente se vem do gol, se vem da pretensão de ser atleta. Até queria saber depois se é realmente o sonho seguir a carreira como uma atleta profissional ou se é atualmente o esporte uma, né, Um passatempo, um hobby? eu acho que ela não leva como hobby, né? Não foi essa a impressão que me deu, mas às vezes o esporte ele disciplina. Independente de você segui-lo como carreira principal ou não, ele vai te abrir portas e eu acho que ele vai te forjar, independentemente. Mas aproveitando, Carol, como você se vê hoje e qual é a sua pretensão dentro do esporte? Eu sou atleta de futebol e eu quero levar isso pra minha vida. Pode ser indo para uma faculdade nos Estados Unidos e lidando com o futebol o esporte e o estudo, ou num clube. Eu fui agora para São Paulo, para o Corinthians, fazer um teste lá e desde 2021, 2020 eu tô percebendo o quão grande e o quão difícil é entrar nesse mundo de futebol feminino, sabe? Dá um medinho quando você pensa em, pô, será que é isso que eu quero pra minha vida? Mas é um sonho. E aí a gente vai lutar. E Denise, essa luta é uma luta que a gente vê assim, eu estava até ouvindo a Fernanda Gentil na transmissão da Casa TV falando assim, poxa, que foi a primeira vez numa competição agora do futebol feminino que a seleção brasileira teve um voo fretado para a equipe. Eu imagino assim, quantas superações o futebol feminino tem feito nos últimos anos, né? Coisa que o futebol masculino já tem sedimentado há muito tempo, né? E quantos desafios mais, né, não existem para vocês superarem? Fala um pouquinho sobre esses desafios, o que é que você sente no dia a dia, qual a maior dificuldade? Acho que a cultura é uma coisa que a gente precisa ir modificando, e cultura não se modifica de um dia para o outro, né? A gente foi proibida no nosso país por 40 anos legalmente, né? Então isso demora um pouco. Então a gente não vai de uma hora para outra tornar isso tão natural, né? A gente já avançou muito. Quando eu era da idade de Carol, eu não podia sonhar o que ela sonha, né? Quando eu tinha a idade dela, dificilmente a gente ia sonhar em ser atleta de futebol feminino e viver disso,
A gente poderia até sonhar em ser atleta, mas a gente dificilmente ia viver de esporte, né? A gente talvez conseguisse uma bolsa numa faculdade, como foi o meu caso, né? Joguei universitariamente pela questão da bolsa, mas dificilmente a gente ia conseguir sonhar em realmente eu vou viver de esporte, vou mudar a vida da minha família com o esporte, né? Vou ser técnica de futebol, isso tipo era ainda mais distante, né? Então assim, uma menina não poderia nunca, talvez, sonhar em ser técnica. Eu nunca tinha visto nenhuma mulher comandando uma equipe, né? Então era muito distante pra gente. Então acho que primeiro é a cultura, que é o mais difícil, né? A gente ir avançando nessa questão cultural, né? A gente vê nos outros países, como os Estados Unidos, como o Japão, né, uma questão menos enraizada dessa questão cultural. Então, avançando nisso. Depois, a gente precisa de outras pessoas que não sejam mulheres também, né, que normalizem isso, né, que não achem estranho ver uma repórter, como já foi há muito tempo, né? Era um lugar masculino, né? A sua opinião não era válida. Então, que as pessoas comecem a naturalizar isso como um lugar de todo mundo, de quem quer ou quem gosta daquele lugar, né? Quem quer fazer jornalismo pode ter o direito de fazer jornalismo e quem quer fazer futebol pode ter o direito, e elas terem isso, né? Ver outras mulheres ali em cargos de liderança também. Era muito difícil a gente ver uma mulher trabalhando em qualquer área que seja do futebol, até como fotógrafa, eu tô falando como médica, né? Às vezes até assistir, consumir, né? Não era Isso comum. é uma barreira que a gente precisa passar porque a gente fiz um levantamento agora na última competição que a gente participou e no Brasil nós temos 4.800.000 mulheres a mais do que homens. Nós somos maioria no país. E se você pensar que tem países com menos de 1 milhão de habitantes, a gente seria um novo país dentro do nosso país. Então, assim, nós somos consumidores, nós temos poder de compra. Então, nós podemos fazer esse mercado, como fazemos o mercado masculino, né? O mercado de futebol masculino não é composto só de homens, né? Eu, antes de ser técnica, eu torcia para um clube masculino, né? Via futebol masculino, consumia o mercado masculino. Então, a gente tem um mercado muito grande, e o apoio das famílias, né? Isso é um grande diferencial para que essas meninas, antes delas chegarem no clube ou chegarem na escola de futebol, elas estão nas escolas. Então, a gente precisa também atingir as escolas, né? Que é diferente lá fora. Todo mundo pratica o esporte de maneira natural. Não existe esporte de menina, esporte de menino. Eu, como não sou aqui de Natal, me surpreendi muito de chegar aqui e trabalhei muito tempo em escola, ouvir esse esporte é de menino, esse esporte é de menina. Eu falei, gente, a gente está em que século que eu tô ouvindo isso, né? Isso já não era tão característico do Rio de Janeiro, porque pra gente, então, ninguém tá nem aí se você é menino e faz futebol, se faz balé, você faz. E aqui era muito enraizado, quando eu cheguei, há 14 anos atrás, e ainda é, em algumas escolas tradicionais, muito enraizado. É difícil você ver o fomento dentro das escolas. Então, a gente precisa romper essa barreira também do esporte e educação, né? Que as escolas, principalmente as escolas de nome, elas tornem isso mais natural, né? Que as meninas possam, independente da sua condição social, possam fazer o esporte, praticar o esporte, né? Que ele não seja tão separador das classes também, né? Que a gente possa viver isso. Então, as barreiras são essas, mas o apoio da família, ele é primordial, né? Sem o apoio das famílias, principalmente para meninas tão novas, a gente não faz o esporte. Então, hoje, as famílias são um grande diferencial que a gente tem dentro da escola de futebol. A gente tem meninas hoje de João Pessoa vindo treinar com a gente, meninas de Recife que treinam e jogam com a gente. Então, assim, você vê que as famílias hoje apoiam cada vez mais. E a gente está vendo aqui a mãe da Carol veio também, né, para apoiar aqui também. Agradecendo aqui essa mãezona que dá todo o apoio, né? Já tem enraizada a cultura de que o esporte é para todos, né? Todos os esportes para todos, não tem essa questão de gênero, né? Isso. E Denise, você falou que antes não existiam, né, essas referências, mas como essa oportunidade se abriu para você de liderar um time, estar à frente, e qual é a sensação de estar nessa liderança hoje, ver meninas também como Carol, enfim? Como eu falei, eu fiz magistério, né? No Rio, era formação de professores. Então, eu trabalho em escola desde meus 15 anos. Eu fiquei 23 anos dentro da escola. Eu brinco que eu nunca saí da escola, né? Porque eu continuei na escola, trabalhei muito tempo, saí agora da escola pela primeira vez na minha vida. Então, eu sempre trabalhei com esporte dentro das escolas, sempre trabalhei muito com essa inclusão de meninos e meninas praticando o esporte, independente do esporte que fosse,
né? Inicialmente como professora e depois como coordenadora, fomentando isso. Então, a gente tinha modalidades que não eram consideradas masculinas e os meninos praticando e a gente fomentando isso, né? Como a ginástica. Então, a gente tinha professores homens na ginástica, professora mulher no futebol, até para quebrar um pouco, né? O pai chegava e falava, eu quero falar com o técnico de futebol. Eu falava, sou eu. Eu quero falar com a técnica de ginástica. Eu falava, é ele. Então, para a gente poder um pouco romper isso. E o futebol feminino, na verdade, eu não queria trabalhar com futebol feminino. O futebol feminino meio que me chamou, meio que um chamado. Ele precisa um pouco dessa força de uma mulher de referência. Eu fugi um pouco dele, né? Assim, queria trabalhar com futebol masculino. E aí, algum tempo, como eu te falei, eu não podia sonhar em ser atleta profissional, né? Porque fui atleta, mas, como eu disse, não considero atleta se a gente não consegue viver daquilo. Profissionalmente é você viver daquilo, né? Então, fui atleta, mas não recebia. Então, me considero uma atleta amadora. E tive que escolher o caminho acadêmico, né? Me formar e vir nessa versão profissional diferente do atleta ali. Até porque a carreira do atleta também é muito curta, né? De qualquer jeito, você tem que ter uma segunda profissão. Então, a partir desse momento que eu faço abraço ao futebol feminino, eu entendi muito bem o meu papel ali, um papel de referência para as meninas, né? Elas precisavam de referência feminina também, né? Então, é diferente você ter treinado. Eu fui treinada a maioria das vezes da minha vida, acho que eu nunca tive uma técnica feminina. Até o top que você usa, como você se comporta quando está menstruado, né? As oscilações de humor que um treinador masculino não sabe, né? Então, assim, a menina às vezes vai treinar com um top que não é adequado e ele nunca vai saber disso, né? Então, até esse tipo de percepção, o futebol feminino precisa de uma referência feminina e de liderança ainda mais, né? Elas precisam poder olhar e falar, poxa, eu posso ocupar aquele lugar, né? Eu posso trabalhar com esse esporte também. Então, meio que aceitei o desafio de fazer futebol feminino no RN. No RN não é fácil fazer masculino, imagina o feminino, a gente sabe a dificuldade que é aqui, né, de trabalhar com futebol, independente de qual ele seja. E tem uns 3, 4 anos que a gente vem desenvolvendo esse trabalho exclusivamente no feminino, que vem colhendo muitos frutos, né, que é diferente também o trabalho feminino com o trabalho masculino. As oportunidades para o feminino vão muito também pela questão de alinhar as duas coisas, esporte e educação, né? Hoje a gente tem 3 atletas nos Estados Unidos estudando, né, na Universidade dos Estados Unidos com bolsa, podendo alinhar essas duas coisas, alinhar a possibilidade de ser atleta profissional e estudar, ter uma carreira acadêmica e ainda uma segunda língua, e ainda se retornar para o país com uma carreira, um diploma, que é um pouco diferente do masculino, que às vezes até afasta o menino da escola, né? O menino tem que decidir ali muito cedo se ele estuda ou se ele vai treinar. E o feminino acaba até juntando um pouco mais esse processo e sendo mais fácil para que elas possam continuar na sua carreira de atleta, mas continuar estudando, que é importante, porque a carreira é muito pequena, né? De alto rendimento é muito pequena. A Vicky estava falando anteriormente na questão do esporte enquanto fator disciplinador, né, do adolescente, do jovem, da criança. Para você, Carol, como é que o esporte mudou ou incrementou a sua rotina? Como é hoje o seu dia a dia? Como é a sua alimentação? Como é a sua rotina de estudos e treinos? O futebol, né, me ajudou, o esporte sempre me ajudou, eu sempre pratiquei esporte. Então, minha rotina sempre foi regradinha, minha alimentação sempre foi regrada. Porque eu sempre tentei ter um bom rendimento aonde eu fosse. Então, minha escola eu estudo de manhã, então eu consigo treinar no PSG de tarde. Isso já foi muitas vezes conversado na minha casa, porque quando eu era menor, eu jogava, eu quero brincar na escola, eu quero ficar até tarde. Mas aí eu entendi que, eu preciso treinar também. Eu preciso focar no meu futuro. Você treina diariamente? Isso. O PSG, eu treino na segunda, na terça e na quinta, mas eu costumo treinar em casa também. Bem puxado, né? É puxado, sim, com certeza. E na parte da alimentação, você sempre teve algum acompanhamento? Vocês têm lá algum acompanhamento Tem nutricional? Não? Não, como eu falei, né, o PSG é uma escola de futebol, Sim. não um clube, não tem clube. esse acompanhamento. O que a gente faz
conversar com elas do que seria o ideal, né? Claro, adequando à realidade de cada uma, Sim. né? Dentro da situação de cada uma. Mas tentar um equilíbrio, né? Para você ser um atleta, obviamente, você vai precisar equilibrar as coisas, que na vida de todo mundo não é fácil, né? Mas você precisa equilibrar o estudo, precisa equilibrar o sono, precisa equilibrar as horas de treinamento, precisa equilibrar o lazer, né? A família. Então, você também precisa fazer, não é só treinar, não é só ir para a escola, não é só comer bem, né? É um conjunto de fatores. Então, o que a gente tenta fazer com as atletas que ainda são meninas, né? É que elas estejam dentro de um equilíbrio em todos os setores da vida dela, que não é fácil nem para quem é adulto, imagina para quem é criança. Tá Mas a em gente tenta fazer desenvolvimento. essa orientação e cada vez mais cedo elas entendem isso, né? Você percebe hoje meninas de 9, 10 anos já entendendo isso. Cada vez mais cedo as meninas entendem o papel delas também de transformação dessa sociedade. Então, é muito diferente de um menino, né? Você pega uma menina de 7 anos que está dando entrevista falando do poder do transformador do futebol feminino. Então, você pega um menino que não sabe nem o que é um poder transformador do esporte, né? Então, a mulher tem muito isso também da garra e elas acabam sendo mais disciplinadas também nesse sentido de entender o papel delas e de evoluírem. Quantas vezes eu já saí de um treino no PSG e vi meninas de 8 anos que treinam com a gente, com a marmitinha, comendo uma banana com aveia, e eu vejo um menino comprando um salgado com refrigerante. Então, quantas vezes eu chego numa menina e converso, e aí, o que é que você quer? E ela já sabe metade da vida dela. Pô, eu vou estudar, eu vou ser jogadora, e eu vou conversar com o menino e ele só quer saber de jogar bola. E eu já consegui falar isso na minha escola também, já consegui falar sobre o futebol feminino lá também. Teve um trabalho que a gente teve que fazer sobre as jogadoras. E eu entendi que era um momento de eu falar sobre o que eu vivia e que os sonhos das meninas lá da minha escola poderiam viver também. E aí eu peguei o microfone e falei assim, ei, não sou só eu que posso jogar futebol na quadra da escola. Vocês também podem. A gente pode criar um time, a gente pode jogar Gerne, sabe? E isso não é normal lá, não é normal. Mas eu já tive o poder de falar, ei, vamos, eu tô aqui, eu posso ajudar vocês. E quanto aquilo incomodou, porque as pessoas perceberam, isso aqui é verdade, isso aqui é realidade, isso aqui não é só um futuro. A gente não vai só empurrar com a barriga. E eu acho muito bonito da sua fala pensar o quanto mulheres que vieram antes de você foram muito ensinadas a competir entre si, mas de uma forma não de vamos nos aliar, fazer um grupo, uma equipe, para que então outras mulheres se aliem e façam a equipe delas e a gente de forma saudável vai competir. Não, era de uma forma assim, eu preciso ser melhor do que a Denise, porque eu vou achar que eu sou mais alta, ou Michelle é mais bonita, então eu fico ameaçada. E toda essa rixa, que era muito, e ainda é em alguns espaços, alimentada entre mulheres, e aí você, vindo de uma nova geração que já entende que o seu papel é de convocar e falar assim, não, eu tô aqui, a gente tá junta, e a gente pode fazer, e a gente criar esses espaços conjuntamente, eu acho que isso nos dá, assim, de quem vem antes, cria em você uma referência. E você olhando para pessoas que vieram antes de você e que hoje assumem um papel de liderança, também, né? Deve ter esse espelhamento. Você olhar para a Denise e falar, poxa, minha treinadora, né? E olhar para outras mulheres que hoje estão na Copa do Mundo e entender, por exemplo, Letícia mesmo, né? A nossa goleira, quando eu vi, assim, o desempenho dela no jogo que foi contra a França, eu não sei, né? Porque eu já tinha criado uma identificação contigo só de Instagram, mas eu tinha olhado e fiquei, nossa, a Carol deve estar muito feliz nesse momento. Fiquei muito feliz, porque além da gente ter uma barreira de jogar bola e ser mulher, praticar futebol, a gente tem uma barreira de ser goleira. Porque todo mundo acha que a gente não vai saber jogar. E ver as goleiras nessa Copa do Mundo irem bem e conseguirem mostrar que elas estão treinando e que a gente consegue é muito bonito também. É muito E legal. um protagonismo, né? Porque se não tiver a goleira, ali é muito decisivo, né? Porque acho que às vezes as pessoas têm alguma impressão de que a goleira ela tem um papel muito pontual, mas é aquele papel super decisivo na E partida, até né? hoje, assim, as pessoas costumam
se enganar entre defender e agarrar. Defender, você vai estar lá e você só vai tirar a bola. Agarrar não, pô, eu vou conversar com as minhas colegas, eu vou falar durante o jogo e eu vou ajudar aqui no gol quando a bola vier. E eu aprendi isso também com o Edu, que é um preparador lá do PSG, e eu consegui entender isso, eu consegui entender o meu papel. E o meu diferencial entre as goleiras atualmente, que eu consigo perceber, é que eu sei agarrar, eu não sei só defender. Eu consigo juntar as pessoas e falar sobre o nosso papel. Era diferente, né? Porque antes a goleira era quem tinha menos habilidade, né? Não conseguia jogar e ia pro gol, né? Hoje em dia, a goleira, ela é primordial para uma equipe de sucesso, né? A goleira tem que trabalhar bem com os pés, a goleira tem que ter um papel de liderança, até porque ela tá vendo o jogo, né? Então, é muito diferente de quando eu era atleta ou lá atrás, há 15 anos atrás, a gente levava a menina que ficava no gol, era a menina que não sabia jogar. Né, que tava ali e a gente falava, vai, qualquer uma vai, porque a gente precisava de alguém para defender. Era eu, no caso. Alta e sem habilidade nenhuma, levando boladas no rosto, como eu já tinha confessado, a lágrima descendo e eu fingindo normalidade. E as Pelo menos eu amigas, tô jogando. e as amigas pedindo pra você ficar, porque senão não tinha time. Né? Isso é Então, o mais importante. Mas eu acho que, pelo que eu estou entendendo, hoje a goleira ela tem um quê de estrategista também, então, em relação à equipe, né? Acho que até para coordenar para onde as zagueiras vão. Enfim. ela exerce um papel muito fundamental dentro de campo. Basicamente, ela é a segunda treinadora ali dentro, né? Porque ela tá vendo o jogo como a gente brinca de frente, né? O treinador tá vendo o jogo de lado. É diferente você vê as ações do jogo de frente. Ela consegue orientar. Então, ela tem um papel de liderança muito grande. Os goleiros sempre tiveram esse papel e agora ela tem um papel técnico também, né? Os goleiros são muito acionados com os pés, que antigamente não se usava goleiro com os pés, né? Era quase um tabu. O goleiro não podia trabalhar com os pés. E hoje as grandes equipes trabalham com o goleiro com os pés. A goleira agora pode ser ambidestra, que antes não existia, né? Ou era destro ou era canhoto. Mas hoje o goleiro tem a necessidade de trabalhar bem com as duas pernas e tem muito essa questão de ver o jogo realmente, poder orientar a sua equipe. A gente sofre muito. Carol estava agora no Corinthians fazendo a avaliação dela. A gente jogou um campeonato sem ela e a gente sabe o quanto sofreu de não ter a referência de Carol dentro de campo, né? A voz de comando dentro de campo, que é diferente quando você está lá fora falando e aqui a voz vai uma propagação, né? O som vai aqui e quando você está de frente o som vai de outro jeito. Então a gente sofreu um pouquinho, né? Sem a goleira e ainda é muito difícil ter meninas goleiras também. Não é muito fácil. Ter meninas que querem fazer esse papel dentro do time também não é uma coisa muito, muito fácil. E já não dá para ser qualquer pessoa. Então, precisa realmente querer muito. O goleiro treina mais do que todo mundo, né? O goleiro o goleiro tem que chegar antes, ele treina especificamente com o preparador de goleiros e depois ele treina com o time, né? Então, ele precisa ser um pouquinho diferente dos jogadores de linha ali, das jogadoras de linha. Nossa, que desafio, hein? E patrocínio? Hoje é mais fácil, é mais difícil, é do mesmo jeito conseguir patrocínio para as equipes locais? Como é que tá isso? Dentro da escola de futebol não é fácil, não pode, né? Até pela questão da marca, de vinculação da marca. Dentro dos clubes hoje é cada vez mais fácil. Né? Hoje, até empresas femininas, marcas femininas, né, de empoderamento, marcas que veem a mulher de uma outra forma, é um pouco mais fácil. Né? O clube que a gente tem um case de sucesso dentro do país é o Corinthians, né? Inclusive conseguiu tirar o Cuca do cargo dele de treinador masculino, né, com o empoderamento do time feminino. Né? E é um time hoje que se mantém sozinho, sem a renda do masculino. Ele é independente do clube masculino do Corinthians. Né? Tem marca, tem um slogan próprio, tem tudo isso. Então, é cada vez mais e é uma ascensão que não tem como voltar. Né? Um mercado que só tem a evoluir, não tem como regredir nesse momento, até pelas ações. Né? Então, a FIFA está pagando premiação individual a todos os atletas, isso nunca aconteceu. Então, a gente percebe grandes marcas apoiando, né? Uma TV Casé, a situação de transmitir todos os jogos, e isso já coloca uma pulga atrás das outras marcas, né, de televisão. Poxa, se ele está fazendo isso, por que eu não estou fazendo? Quanto eu estou deixando de ganhar? Então, virou um mercado realmente e as marcas cada vez apoiam mais. E como é importante isso, né? A gente, nessa segunda temporada aqui do Desenrola Podcast, uma empresa potiguar,
né, originalmente potiguar, a Clã, passa a patrocinar o Desenrola, e como é importante ter essa vinculação, esse trabalho conjunto de marcas fortes com projetos fortes e que podem potencializar, né, a sua visibilidade por meio, né, dessa junção de marcas. Então, inclusive, vocês vão ganhar aqui presentinhos da Clã, para que cheguem também muito os mimos, né? Os mimos, eles têm toda uma linha de iogurtes, queijos, requeijão, então toda uma linha que dá também para o atleta um aporte aí de proteína e um aporte calórico importante. Quem sabe vai ser do seu seu dia a dia. patrocinador aí. Abrindo os caminhos, né? É verdade. E é porque, de fato, existe uma máquina que gira em torno, né, do consumo, que é do futebol. Então, os ingressos, toda a gama de pessoas que é empregada para poder fazer isso acontecer, o quanto é um entretenimento também. Então, faz todo sentido, é muito importante que haja a chegada dessas empresas para poder entender que, de fato, existe uma economia toda sendo movimentada ali em torno. Então, nada mais justo do que você ter também o equivalente àquilo revertido para as atletas, né, que antes tinham, e agora, pouco a pouco, a gente vai vendo essa luta pela equiparação salarial, né, começar a ganhar mais força, porque antes não se via isso com tanta nitidez como hoje já vai se colocando, né? Nesse aspecto, eu queria saber sobre a dificuldade que ainda existe para haver esse ganho salarial das atletas, como é que isso é enxergado, como é que vem sendo buscado. Como eu falei, né? 40 anos de proibição, a gente Sim. não vai conseguir igualar isso tão facilmente, né? Um mercado que já andou, girou 40 anos antes da gente. Então, o que a gente quer é a evolução desse mercado, que a gente ganhe minimamente, né, de maneira justa, né, mas não vai ser nesse momento igual, né? Eu acredito que no futuro nós seremos melhores, tá? Não tão breve, mas eu acho que uma geração que vem aí depois de Carol vai pegar um mercado que talvez as mulheres sejam melhores dentro do país do que os homens, né? Assim como nos Estados Unidos, né, o futebol feminino lá é maior do que o futebol masculino. Então, acredito que no Brasil a gente Isso se deve a quê? Isso se deve à questão cultural, né? De não ter a proibição que existiu aqui dentro. Então, lá, se você for em qualquer lugar nos Estados Unidos, tem meninas de 7 e tem mulheres até 80 anos praticando nas praças. Então, a popularização do esporte é muito forte, né? A marca, grandes marcas apoiando. Então, se vende material esportivo muito mais fácil, exclusivo para as meninas, né? Com desenho para as meninas. Isso ainda é uma grande barreira. Ou a gente recebia um material que era para colocar a gente num lugar de objeto, as mulheres num lugar de objeto, ou então a gente era muito sexualizada naquele momento, era muito curto, muito apertado, ou era um material masculino, né? Então, eles foram evoluindo. Então, nos Estados Unidos existe um material exclusivo, então a menina não precisa usar a roupa de um menino para praticar o esporte. Isso também vai ajudando, né? Então, acredito que a gente vem nessa evolução. Daqui a alguns anos, acredito que nós seremos melhores, né? Aprendemos com os erros do esporte praticado por homens, né? O que não é bom desse esporte e o que a gente pode fazer. Em relação a salário, tem que sempre acompanhar o mercado, né? Quanto mais isso der de renda, obviamente, mais a gente vai ganhando. Mas hoje, por exemplo, a atleta do Corinthians, a Tamires, ela ganha 220 mil. Então, hoje, dá para se viver de futebol, né? Dá para ganhar mais do que a maioria da população brasileira ganha. Então, não é um salário astronômico como os homens, que acho que eles passaram um pouco do limite também do que é dinheiro, né? Então, ganham acima do que deveriam ganhar. Eles não são deuses, eles são pessoas que praticam um esporte. Deveriam ganhar bem, mas não como eles ganham. Acho que é muito fora da realidade, né? Então, hoje, por exemplo, tem gente que ganha por minuto mais do que a população brasileira toda. Então, imagina isso, o impacto que tem isso socialmente. Então, acredito que a gente vai evoluir sim. Dá para viver hoje de futebol dentro do país, dá para viver de futebol hoje fora do país muito bem,
né? Então, acho que daqui a alguns 10, 15 anos a gente vai ter respeito em relação a isso e ganhar consideravelmente bem. Até porque valorização, né, passa por muito além de salário. E eu acho que, claro que atravessa, e eu acredito que essa valorização salarial venha também com a valorização que vem de muito antes, que é a valorização do atleta, a valorização do esporte, a visibilidade. Então, é como a gente vinha falando, é uma construção sociocultural. Né? Então, no momento em que as pessoas passam a consumir o futebol feminino, a se aproximar, a valorizar as atletas, e até nas coisas mais delicadas e que são indispensáveis, como as meninas estavam falando depois do jogo, né? A Marta, que é a história viva do nosso futebol feminino hoje, assim, ainda atuante no caso, ela falando o quanto era impensável para ela na época dela que os vestiários fossem como hoje estão na Copa do Mundo, né? Então é uma valorização que ela em muitos vieses, essa valorização salarial, e eu concordo contigo que eu acho que no caso do futebol masculino deu uma passada, assim, do que seria razoável, mas que a gente pense também no nosso papel enquanto indivíduos, né? As pessoas que não estão jogando futebol. Eu, por exemplo, sou uma negação no futebol, como eu falei, mas eu acredito que exista o meu papel dentro desse contexto do futebol feminino, que é no lugar de apoiar, que é estar ali acordando para ver o jogo e chamando as pessoas para ver, e entendendo e valorizando, né? Aplaudindo, estando, né? Entendendo qual é hoje o lugar desse esporte e que é uma valorização de fato muito transversal, né? Que perpassa pelas escolas, né? Como eu vinha Sim. falando. Então, na Copa do Mundo masculina, as escolas param. E a escola não entendeu ainda esse papel. O papel, muito da transformação do esporte, ele passa pela educação, né? Grandes potências do esporte investem primeiro na formação do atleta dentro da escola, dentro da faculdade. Então, no nosso país, a gente sofre isso nas outras áreas, isso não é exclusivo do esporte, né? A valorização por dentro da escola. Então, assim, as escolas de Natal precisam apoiar para falar sobre isso, falar de atletas que são daqui, né? A gente tem hoje a Antônia na seleção brasileira, mas daqui a pouco a gente vai ter uma Carol na seleção brasileira, então precisa parar, precisa falar sobre isso, as escolas precisam apoiar o movimento, não pode passar o dia normalmente, esse não é um dia normal, né? A gente está com o maior evento esportivo mundial, não é qualquer coisa, né? Então a escola precisa apoiar esse movimento. Se a escola não quer liberar, a escola precisa parar, transmitir o jogo, conversar sobre essas questões, conversar sobre cultura, né? A gente viu a atleta, acho que do Irã, se eu não me engano, que foi a primeira vez que a FIFA liberou dela ir com os trajes, né, da cultura dela. Então, assim, ela pôde ir trajada. O quanto isso é emblemático, o quanto isso é importante, né? O quanto as mulheres ainda conseguem fazer pautas mais importantes do que os homens, né? As mulheres conseguem falar, olha, a gente não joga se vocês não respeitarem a gente, a seleção dos Estados Unidos, se você não der a mesma premiação, a gente não vai. Então, assim, quanto a gente ainda briga pelo coletivo, né? Diferente. Então, isso passa pela escola. O papel da escola é fundamental para que a gente possa evoluir o esporte praticado por mulheres. Eu acho que em relação a papéis, a gente, atleta que está começando agora, também tem um papel fundamental, que é continuar o que essas mulheres começaram. Por exemplo, Cristiane e Marta, elas começaram uma história que era muito mais difícil do que a nossa. Elas mudaram de estado, elas tiveram que lutar bastante para o espaço delas. E a gente está tendo uma facilidade maior. Então a gente tem que lutar mais. Eu estava vendo uma entrevista que fizeram com Formiga e ela estava pedindo pra gente lutar. E se ela tivesse as mesmas condições que a gente tem, ela ia treinar todo dia, ela ia treinar 4 horas por dia, ela ia se alimentar bem, ela ia descansar, ela ia fazer o dobro do que ela poderia fazer, porque ela quer continuar a história, ela quer que isso cresça. E em quem que você se espelha, se inspira, Carol? Quem é o seu modelo? Tem muitas mulheres, não é só a Marta, eu acho que a primeira mulher que vem na nossa boca é a Marta, mas não só ela escreve isso, sabe? A Formiga, a Cristiane, vem escrevendo histórias lindas, sabe? A Cristiane tá com números muito bons no Paulistão, no Brasileirão, mesmo com a idade que ela tem, e
Eu vi outra entrevista que ela falou que as meninas vêm conversar com ela, as meninas mais novas do Santos, que é o clube que ela tá atualmente, perguntando o que é que ela pode fazer, e ela fala treine, 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 e dê o seu máximo dentro de campo. E as meninas também tiram bastante onda com ela, falando sobre os treinos dela, que é mais leve em relação. Mas ela fala, pô, quando você tiver a minha idade e construir do que eu construí, você vem reclamar de alguma coisa. Mas em algum momento você teve dificuldade para adotar o futebol como seu esporte número um, seja na escola, em casa ou com os amigos? Em algum momento você passou alguma Quando eu fazia dificuldade? vôlei, como eu falei, eu me esforço pra ser melhor em tudo que eu faço. E eu sempre pegava a bola de vôlei e começava a jogar bola. Antes que os meninos chegassem, antes que as meninas chegassem. E aí eu cheguei pro meu professor e falei assim, eu vou ser jogadora de futebol feminino. Aí ele falou, não, você não vai ser, porque você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ter condições. E eu falei, eu vou ser, e eu posso até não ter condições, mas eu vou realizar meu sonho, porque eu quero ser jogadora. Você tinha quantos anos? Tinha 7, 8. Nossa, Tá vendo essa fofa, né? de fofura. E o professor falou, da onde saiu essa velha? Imagino. E aí ele ficou olhando pra mim e falou assim, então tá bom, mas você não vai ganhar dinheiro. Eu falei assim, então tá bom, eu não vou ganhar dinheiro. Não, então você vai jogar vôlei no Neves. Eu falei assim, eu vou ficar na minha escola e vou jogar futebol. Eita. Agora você já pode pegar, né? Passa a camisa do PSG para ele e falar, ó. Joguei na frente. Tá aqui, ó, meu querido. E é muito legal também, porque eu passei, falando sobre patrocínio, eu passei uma semana no Corinthians e eu vi que antigamente as mulheres tinham que lutar muito pra conseguir um patrocínio. Tipo, a marca estudava, tipo, ela se relaciona com mulheres, o que ela faz, entendeu? E hoje em dia a gente consegue ter patrocínio com a nossa idade. Eu joguei com meninas que são patrocinadas pela Umbro, pela Adidas, são patrocinadas até por água mineral. Então, que legal isso. Muito bacana mesmo, sensacional. Sim, e Carol, te ouvindo falar, me faz pensar no quanto eu acredito que as meninas mulheres, né, do futebol nos ensinam muito sobre qualidades que vão além do campo, né? As meninas, mulheres, super raçudas, e aquele prestígio, e aquela altivez, e a garra, eu via, às vezes elas caíam e ainda estavam brigando pela bola, mesmo deitada, a moça deitada e mexendo com os pés, fazendo alguma coisa. Um jogo limpo. Achei um jogo muito mais saudável do que o masculino, assim, me permitindo essa análise, mas, em geral, muito menos faltas. Eu achei de ter revelado muitas características que eu acho que servem muito para mulheres e pessoas de forma geral que, assistindo o jogo, passam a reconhecer e a se espelhar e a se inspirar. Eu acho muito legal, porque a Denise tem um projeto social e eu ajudo ela nas quintas-feiras. E as meninas jogam e elas dão tudo, sabe? Sim. Elas roubam a bola, elas gritam, porra, eu tô aqui. E eu vi também o que uma jogadora da Alemanha falou. Ela falou assim, a gente não consegue ver um Neymar no nosso esporte, no futebol feminino. Não tem mulheres que caem e ficam 3 minutos deitadas no chão e... Não, a gente cai e é a maior briga que a gente tem no nosso clube. Pô, alguém deu uma falta, você cai. E as meninas, não sei cair, eu não consigo cair, sabe? As meninas hoje, as meninas da idade de Carol, jogam campeonatos masculinos. Aqui não existe campeonatos femininos para elas disputarem. Então a gente disputa campeonato masculino. E a gente tem muito problema com a arbitragem, né? De ser extremamente tendenciosa. A gente sofre muito, principalmente quando a gente chega em fases finais contra equipes masculinas. Então, assim, eles são muito tendenciosos. Tem jogos que eles debocham delas. Eles dizem que não vão marcar as faltas. Eles são bem, assim, até com a arbitragem que deveria ser imparcial, né? Então a gente sofre bastante com isso. As meninas realmente têm essa garra, essa postura que é um pouco diferente, até porque a gente sabe que pra gente tudo é mais difícil, né? Independente da profissão, independente do esporte, tudo é mais difícil. Então a gente tem que estar ali provando que sabe, né? Provando que consegue jogar de igual para igual, provando que é melhor. Um menino, quando ele decide jogar futebol nessa idade de Carol, ele não tem que provar para ninguém que ele é melhor do que alguém, ele só quer jogar.
As meninas, elas precisam provar que elas podem estar ali. Então, elas precisam realmente ter uma força, um comprometimento. Uma menina que acaba tendo características de uma mulher já, né? Você vê na fala dela uma força de uma mulher muito grande. Então, as meninas têm esse potencial que é diferente do menino que está só sendo um menino mesmo, né? Isso pode ser muito benéfico para a gente, obviamente, como postura, mas a gente também precisa ter cuidado para que elas também possam em algum momento ser só meninas, né? Que elas possam só brincar, né? Então, essa postura da gente também é uma defesa, né? Porque as mulheres precisaram se defender, então elas aprenderam a ser mais fortes, mais raçudas, mais firmes nos posicionamentos, né? Estudaram mais, né? Sabem melhor sobre as coisas. Então, até a postura das mulheres na Copa de eu não vou me posicionar assim. A Marta, por exemplo, não tem patrocínio, porque ela não concorda com os valores pagos a ela, sendo 6 vezes melhor do mundo. Então, ela faz um posicionamento, que ela poderia estar ganhando muito, né, comparada a uma atleta feminina, poderia estar ganhando muito, e ela vai sem patrocínio, para falar, eu não acho justo. Que homem faria isso? Né? Que homem faria? Eu não vou para a Copa do Mundo com nenhum patrocínio porque eu não acho justo o valor que vocês me pagam. Então, assim, as mulheres acabam tendo esse papel muito de transformação social. As meninas acabam tendo esse papel de transformação social, mas a gente precisa em algum momento também que isso evolua para que a gente possa falar sobre outras coisas. Sim. Né? Que a gente possa em algum momento não estar focado também só nisso, que a gente é forte, que a gente vai transformar as coisas, né? Então que a gente possa em algum momento só falar sobre o esporte mesmo. Sim. E que ele possa ser só alegria, ser o que o esporte deveria ser nessa idade, né? Não só um papel de transformação o tempo inteiro. É possível jogar, disputar os gernes do futebol feminino? Tem essa Tem modalidade? escolas muito fortes aqui em Natal. O Expansivo é um exemplo delas. Elas treinam muito, os professores dão bolsa. É um time muito forte, que joga também campeonatos brasileiros de futsal. Mas tem muitas escolas também que não dão nada e não tem meninas, e as meninas não procuram, não porque elas não querem, mas sim porque elas acham que aquilo não existe e que elas não podem jogar. Em Natal ainda é muito pequeno esse universo das escolas que participam de gernes, juvernes, e ainda participam somente do futsal, né? Não conseguem sair para outra modalidade do futebol, como o futsal ou como o futebol de campo. Ainda não existe esse trabalho dentro das escolas. A escola aqui em Natal que trabalha com isso é o Expansivo, mas ainda é um universo muito pequeno se você pensar em quantas escolas existem, quantas escolas particulares, né? E quantas existem no masculino. Né? Não querendo comparar, logicamente, mas é um número assustador, né? E ainda o trabalho é muito desigual. Então, mesmo uma menina que consegue ir com a sua escola para uma competição dessa, ela vai levar uma goleada muito grande do Expansivo, porque é o único que faz um trabalho realmente. Então, ainda existe essa barreira, né? Muitas também não querem passar por esse papel. Essa escola faz um trabalho, a gente vai se juntar só na época da competição e vai competir. Então, acaba sendo uma barreira, a gente precisa, sim, que outras escolas tenham essa iniciativa, né? Como o Carol falou, iniciativas precisam existir de outras maneiras. Eu tenho um trabalho social que também acontece dentro do espaço do PSG, né? Dentro da Arena Paris, eles cedem o espaço para a gente fazer um trabalho social. Para você ter uma ideia, eu tenho 102 meninas cadastradas no projeto social, de todos os lugares do RN. A gente tem uma menina que ela vem de Itaipu, tem 1 ano e 4 meses que tem um projeto. Ela gasta R$ 600 por mês para vir para o projeto, porque não existe iniciativas dessa na cidade dela. Então, ela tem 9 anos, está com a gente desde os 8, e a família falou, ano que vem a gente vai trazer ela para morar em Natal, porque não existe nenhuma possibilidade dela praticar o esporte que ela gosta com meninas dentro da cidade dela. Então, a gente precisa que outras pessoas façam um movimento desse, recebam as meninas, criem turmas exclusivas, né, para que elas possam também crescer e se desenvolver dentro do esporte. Nossa, 102 meninas, é muita coisa. E você pensa que é uma pessoa muita física que está fazendo um trabalho desse, enquanto a gente poderia ter de trabalhos desses espalhados pelo RN, né? E você vê a maturidade dessas meninas. É difícil você chegar num dia lá de projeto e a menina fala assim: pô, professora, eu tô tentando vir, mas faz 1 semana que eu falei com a prefeitura, a menina de 7 anos. Faz 1 semana que eu falei com a prefeitura e eles ainda não me deram resposta, mas eu vou tentar vir, tá? É E duro. qual a faixa etária delas? O projeto atende meninas de 8 a 18 anos. Mas é difícil negar quando aparece uma menina de 7, é difícil negar quando aparece uma menina de 6,
porque a gente sabe que não existe, né? Não existe trabalhos desses. Então, a ideia é receber meninas a partir de 8 anos, mas a gente acaba recebendo todo mundo que tem o interesse de participar e de estar lá com a gente no trabalho. O projeto acontece uma vez por semana porque elas não têm condições de vir mais do que uma vez por semana, para você ter uma ideia. Então, assim, não é nem que a gente não tenha disponibilidade de fazer um trabalho mais vezes na semana. E todo mundo trabalha no projeto de maneira voluntária. Temos Carol de voluntária com 13 anos, então, assim, trabalhando no projeto, a gente tem outras pessoas, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, todo mundo trabalhando de maneira voluntária para que isso aconteça, mas que essas iniciativas não passem só por uma pessoa física, né? Que as iniciativas privadas pensem nisso, as escolas pensem nisso, né? O governo pense nisso, isso ganha uma esfera um pouco maior, para que a gente possa ter futuramente que as meninas não tenham que sair da sua cidade também, né? Hoje, na seleção brasileira, nós temos 8 convocadas do Nordeste. Todas tiveram que migrar para o Sudeste. Então, porque não existe trabalhos desses. Então, você pensa que as meninas não têm como ficar na sua cidade e que tem que sair, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter que... Fizeram né? o caminho inverso da Denise. Fizeram o caminho inverso e, por exemplo, mas mesmo assim, apesar de fazer uns trabalhos, a gente vai perder um atleta com 13 anos, né, indo para o Sudeste. Então, assim, é bem complexo esse problema que a gente tem e que a gente precisa que outras pessoas façam esse esporte. Né? Não somente Denise, né? Que tenham outras Denises, a gente costuma brincar, espalhadas por aí para que a gente possa realmente evoluir o esporte dentro do RN principalmente. E você tocou num ponto sobre a necessidade de que o esporte feminino no futuro deixe só a alegria, né? E eu me lembrei do que a Pia, nossa técnica, falou depois do jogo. Ela falou, no primeiro tempo faltou alegria. Ela falou isso, assim, faltou um pouco de alegria. E o quanto hoje a gente vai desmistificando também as emoções atreladas ao profissionalismo, né? Porque antes parecia uma coisa muito rígida. Você não pode comemorar um gol fazendo dancinha de TikTok. E aí hoje você já vê as meninas trazendo isso para o campo, como também os homens já vieram fazendo e demarcando esse espaço. Assim, não, gente, olha, o fato de eu ser jogador de futebol profissional, estar aqui jogando internacionalmente, não quer dizer que eu não possa aqui fazer a minha dança, expressar minha alegria, até a brasilidade, né? Que é muito a nossa marca, ter essa alegria. Como é dentro de vocês aí no time? Tem esses momentos de descontração? Vocês brincam? Como é que acontece, Carol? Como eu falei ali quando a gente tava conversando, quando a gente foi para Salvador, aconteceu muito isso. A nossa jogadora de linha, Cleo, ela sambou com Denise quando ela fez o gol, a gente dançava Léo Santana. E é muito legal também, a gente foi pra Gold Cup, que acontece em Goiânia, é um campeonato. E a gente voltou, teve um dia que a gente voltou com outras equipes femininas que jogaram contra a gente. E viu o quanto a gente consegue se unir. A gente dançou muito nesse dia, a gente dançou com as outras meninas. E apesar de a gente ter um jogo no outro dia contra elas, amanhã é outro dia. Amanhã é um jogo novo. Entendi, isso é muito legal. Acho que o gol é um momento que todo mundo quer, né, do esporte. O gol precisa acontecer mais vezes e cortar, dosar isso. Hoje a gente sabe que tem até punições, né, pela questão das marcas da camisa. Quando o atleta tira a camisa, ele sofre uma punição de cartão. Mas acho que eles precisam um pouco mais flexibilizar isso também, para que as pessoas possam realmente comemorar. Ficam apressando as comemorações, né? Tem que voltar logo para começar o jogo de novo, né? Até a gente sofre isso, né? Muitas vezes elas iam dançar e dançavam do lado do nosso campo. E se você está do lado do seu campo, o jogo pode reiniciar. A gente já teve situações de quase levar um gol, porque elas estavam dançando ali do lado do campo que era o nosso, de defesa, e elas precisavam se posicionar para dançar do outro lado, porque aí o jogo não pode reiniciar. Então, assim, até ter essa sensibilidade que às vezes a arbitragem não tem. Né? Então, elas já estão do outro lado, mesmo que elas estejam dançando, a gente vai reiniciar. Então, precisa realmente no futebol ter os momentos de alegria. Ninguém faz nada, independente do que seja, se não tem um amor envolvido, né? Uma sensação de bem-estar. Só exerce bem a sua profissão se aquilo te traz prazer. Né? O prazer está muito relacionado ao êxito. Né? Então, o gol é um momento de êxito do esporte. Né? Assim como uma defesa, quando o atleta faz uma defesa, ele tem que comemorar a defesa, ele tem que vibrar com aquilo, porque é o momento que ele conseguiu, né,
refletir no jogo que ele treina. Então, acho que as emoções fazem parte do esporte, né? Elas são muito afloradas dentro do esporte, né? A gente chora quando o nosso time perde, a gente fica feliz quando o nosso time ganha, e aprender isso e ver o esporte como uma coisa realmente de trazer alegria ao povo, né? Dentro do nosso país sempre foi o esporte que nos deu alegria, né? Nós temos orgulho de falar que somos pentacampeões, né? Então acho que o esporte permeia por esse lado de emoções e de sensações positivas. Poxa, Denise, Maria Carolina Paiva, coisa mais linda, Carol. A gente vai chegando aqui para o finalzinho do nosso Desenrola Podcast, né? Queria agradecer imensamente a vocês duas pelas contribuições e assim pelo olhar que vocês trazem dessa mulher que ela pode ocupar o lugar que quiser. Né? E de como é importante a gente se apropriar disso, né? A cada dia, por mais que seja algo tão batido, né? Tão falado, né? Nos últimos tempos, mas o quanto é importante a gente estar sempre relembrando isso, porque é como você mesma falou, né, Denise? A cultura da gente é de uma opressão, não só do futebol feminino por 40 anos, mas de uma opressão por milênios, né? Então, para a gente desconstruir isso, leva um tempinho. Parabéns a vocês duas por esse trabalho, por estarem levantando essa bandeira junto aí com o PSG, né? Agradecer também a Clã, que também está acreditando no projeto do Desenrola, outras empresas que entendem como é importante a gente empoderar projetos que agreguem valor à vida das pessoas e que façam essa parte de desmistificar um pouquinho, né, conceitos que a gente tem ali tão arraigados na vida. Muito obrigada por trazerem aqui nesse primeiro episódio da segunda temporada conceitos tão valorosos para a gente. Não, a gente que agradece o convite, né? Na verdade, é sempre um prazer realmente falar sobre o esporte que a gente pratica, que a gente vive, né? E principalmente que a gente possa servir para que novas pessoas surjam, né? Novas atletas surjam, novas técnicas surjam, que a gente não seja somente uma e que fique falando sobre Carol e sobre Denise por muito tempo, mas que surjam outras pessoas e que elas possam ocupar esse lugar. Agradecer muito o espaço e que as pessoas que assistam em casa saibam que elas têm lugar dentro de campo, mas também fora dele com a gente lá. Obrigada por chamar a gente para falar sobre isso. É sempre uma honra. Nem sempre a gente tem esse poder de fala para falar sobre o que a gente faz e o que a gente ama. Então, obrigada. Pois é, e muito feliz por recebê-las, muito feliz por estar aqui de novo, né, na segunda temporada. E dizer o quanto essas habilidades que vocês demonstram é de corpo, mas é também de mente, é de emoção, é de psicológico, né? Nos inspiram, que a gente possa ter ocupar os nossos lugares, né? E que sejam eles quais forem, e se apropriar dessas qualidades que vocês trazem, porque pioneirismo é sempre desafiador, mas espero que seja muito recompensador, né, no caso de vocês. No nosso caso também, porque aqui a gente também não tem muito ainda essa cultura dos podcasts, embora já esteja tendo um pouco mais de visibilidade, e que novos patrocínios venham para vocês, né, na carreira da Carol, para a gente. Temos aí uma segunda temporada muito legal para quem for nos acompanhar. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigada, Mi. Obrigada a toda a nossa equipe do Desenrola também e a Clã, logicamente. É verdade. E quem quiser, né, deve, né, começar a curtir aí o Desenrola, já pode se inscrever no nosso canal no YouTube, no Desenrola Podcast. Tem também o Spotify, onde o episódio também é postado semanalmente, quinzenalmente. Então é só acompanhar. E nas redes sociais, Desenrola Podcast, onde a gente faz toda a divulgação tanto dos episódios que a gente já fez na primeira temporada, quanto dos cortes, dos episódios da segunda temporada, e muita coisa bacana para interação com o público de uma forma geral. Meninas, obrigada mais uma vez. Agradecer a Showtime Studio, que está sempre também nos apoiando, e a equipe do Desenrola. É isso. Obrigada. Gente, muito obrigada.